Olá, olá, boa noite. Oi, gente, boa noite para mais uma live de domingo, nos preparando para uma semana bem produtiva, bem tranquila. Nós começamos a semana do jeito que a gente termina ela, e domingo é um ótimo dia aí para a gente relaxar e começar a semana da melhor forma possível. Então, vamos lá. Vamos começar falando que agora já é um bom momento e a hora certa para a gente começar a relaxar. Então, movimentos em casa, barulhos externos precisam estar mais calminhos, mais baixinhos. A gente precisa já estar com as luzes aí da nossa casa, aquelas amarelas, né? Evitar luzes brancas que tem aí em áreas de serviço, cozinha, banheiro. Evitar luz azul da tela dos nossos celulares. Então agora também já é sempre hora de bloquear a luz azul do nosso celular. E a gente se preparar para uma boa noite de sono, porque é isso que nos vai levar aí a começar a semana de uma forma bem produtiva. E é claro que hoje a gente vai falar sobre por que precisamos jantar cedo. A este horário aqui, eu já espero que você tenha jantado. Mas vamos lá, primeiro começar a entender o conceito das coisas para que elas possam fazer sentido aí nas decisões que vocês fazem todos os dias e possam facilitar, criar hábitos novos através da repetição, hábitos saudáveis e hábitos funcionais para a saúde plena. Então vamos começar aqui falando e entendendo o que é jantar. E aí eu vou falar um pouco de tudo que eu recebo aqui todos os dias, quando eu estou conversando com muitas de vocês aí no direct, dando algumas orientações, e a gente fala sobre jantar. Sempre pergunto o que a pessoa janta, o que não janta, o que ela come. E muito vem de, não, eu não janto, né? Faz muito tempo que eu não janto. Eu só tomo um chá com uma bolacha, água e sal, por exemplo. Ah, que horas que você faz isso? Ah, é antes de dormir, lá por 9, 9h30. Ah, eu janto cedo, eu termino ali de comer às 18 horas e depois eu não janto, né? Já jantei esse horário e vou comer antes, por ser saudável, eu como uma fruta lá por 9 horas da noite antes de dormir. Então a gente precisa alinhar este conceito do que é jantar. Jantar é comer, é tudo aquilo que a gente consome e que vai ativar os nossos órgãos internos aí a trabalharem. Então pode ser, muita gente acha, né, que jantar é aquela coisa de como almoço, arroz, feijão, macarrão, carne, salada. Quando eu me refiro e falo jantar, eu estou me referindo a alimento, a qualquer tipo de comida. Então, se você diz que não janta, mas come lá antes de dormir, mais tarde, por exemplo, um iogurte com aveia, nós vamos considerar isso como jantar, porque isso vai ativar nossa fisiologia, nossos órgãos internos a trabalharem, certo? Então esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. E sempre que vocês me virem falar aqui sobre jantar cedo, é isso, né? É comer. Mesmo que seja para bater meta de proteína, um whey à noite. É comer. Então a gente precisa ter a nossa última alimentação, seja lá o que for que vocês vão jantar, até às 19 horas. Mas por que isso?
Por que 19 horas? O que acontece? Por que não comer mais tarde? Nós somos seres de ciclos de 12 horas. Trabalhamos aí 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã. Dia, noite, alimentado, em jejum, trabalhando, descansando, e a gente precisa obedecer esta nossa fisiologia. A gente precisa obedecer esse nosso ciclo. Por quê? Tudo que a gente faz que não obedeça isso vai ativar, vai forçar o nosso corpo a trabalhar fora do que ele está programado a trabalhar. E aí eu vou deixar várias sinalizações em alerta aqui dentro do corpo que cronicamente, repetidamente, vai causar inflamação. Então, assim, o nosso processo digestivo, nosso estômago, nosso intestino, enzimas biliares e pancreáticas, que são extremamente importantes para o processo de digestão, assim como melhor trabalho da insulina, melhor sensibilidade da insulina, ela está acontecendo de dia, principalmente entre meio-dia e 14 horas. A partir das 10 horas da manhã, isso já começa a funcionar, fazendo uma rotina matinal perfeita, com um shot antioxidante, ativando essas enzimas aí digestivas, tudo fica mais fácil. E a gente já sabe que a digestão é o passo principal para a gente conseguir desinflamar o nosso corpo. A partir das 18 horas, esse processo digestivo, a produção, por exemplo, de enzimas digestivas, o nosso estômago, até a produção de saliva, que também é importante para o processo de digestão, e o nosso intestino, eles já estão se preparando para um processo de reparação, um processo de repouso e descanso para ter durante o sono essa reparação que é importante para se preparar para o próximo dia. Então, a partir das 18 horas, a gente já está mais lento. O cortisol já deve estar caindo para dar lugar à melatonina, Porque esse cortisol, ele precisa estar ativo e a gente precisa treinar o nosso corpo a ativar esse cortisol naturalmente lá, logo cedo, acordando cedo e se expondo à luz do dia para ativar esse cortisol. E esse cortisol vai ativar outras vias metabólicas para processo de digestão, assim como para a gente ter energia, para a gente ter foco, para a gente ficar em alerta. Conforme este ciclo circadiano vai passando e vai anoitecendo, esse cortisol vai caindo para dar lugar à melatonina, que é o hormônio que vai fazer a gente, entre várias outras coisas, mas é o hormônio do sono, que vai fazer a gente dormir bem. E essa melatonina é ativada no escuro. É por isso que lá no comecinho eu disse, a partir das 18 horas a gente precisa estar num ambiente mais tranquilo em relação a barulho, a silêncio, mas em relação a luzes também. A luz branca, ela interrompe a produção da melatonina. Então a gente precisa ter aí o bloqueio da luz azul no celular, a gente precisa ter o ambiente com luzes mais amareladas, avermelhadas, para que esse processo não seja interrompido e acabe atrapalhando o nosso sono. Então são práticas habituais, gratuitas, que a gente precisa começar a fazer todos os dias para ir treinando o nosso corpo a desinflamar sozinho. Bem, dito tudo isso, se a gente come depois das 19 horas, outros processos deveriam estar acontecendo
e a gente ativa vários órgãos para fazer digestão. Estômago, intestino, pâncreas, fígado, as enzimas a serem produzidas. Então eu estou estimulando o meu corpo a trabalhar no momento em que ele deveria estar se preparando para dormir. E aí, ao invés de eu ter uma produção legal de melatonina, eu ativo o cortisol, onde esse cortisol deveria estar baixinho. Eu, ao invés de diminuir a temperatura corporal, que é de noite, para dormir bem, a nossa temperatura corporal ela precisa estar baixa. É por isso que a gente toma não um banho quente ou um banho muito mais do que morno para relaxar. A gente toma um banho mais frio para poder dormir bem. Comendo então mais tarde, eu aumento a temperatura corporal, eu aumento a produção de cortisol, eu forço o meu corpo a trabalhar para fazer essa digestão. E o nosso corpo não está preparado, ele não foi formado, ele não acontece de ter que fazer a digestão nesse horário do dia. E aqui uma coisa mais importante ainda é que à noite o nosso corpo apresenta maior resistência insulínica, por conta de todos esses eixos que vão se encaixando, por conta que ele não quer mais energia. À noite, nosso corpo não quer energia. Por quê? Porque ele está preparado para outra coisa, ele quer energia lá durante o dia, para a gente fazer as nossas atividades. Essa resistência insulínica. A insulina, o que é a insulina e como que ela é ativada? Normalmente, ela é muito mais ativada quando a gente consome carboidratos, né? Carboidrato é tudo aquilo que, quando digerido pelo nosso corpo, vai virar açúcar e glicose. A glicose é o que nos dá energia. A glicose é o que vai entrar em todas as células do nosso corpo para elas funcionarem. Então, quando a gente consome carboidrato, a gente vai acordar o pâncreas, a gente vai mandar uma mensagem lá pro pâncreas, dizer, pâncreas, trabalha aí que tá chegando carboidrato aqui, né? Precisa isso virar aí glicose. E o pâncreas vai produzir a insulina para pegar esta glicose que está aqui no nosso corpo com a ingestão, né, da alimentação e levar para dentro de cada uma das células. Então a insulina é como se fosse uma chavinha que vai abrir as células para a glicose entrar e dar energia. Só que à noite, a partir das 18 horas, a gente vai criando uma resistência a essa insulina. Essa insulina não consegue, com esta chavinha, abrir as células para colocar a glicose lá dentro e gerar essa energia. Isso é fisiológico, isso é o que acontece. É claro que a gente está vivendo aí uma epidemia de resistência insulínica por conta do excesso de calorias na alimentação ou excesso de carboidratos ingeridos, e isso também pode acontecer e muita gente tem durante o dia também, de acordo com toda a fisiologia individual de cada pessoa. Pode ser que durante o dia esta insulina também não consiga levar esta glicose lá para dentro da célula, porque pode ser que a célula já esteja cheia de energia e já não aguenta mais receber tanta glicose. Mas em específico, a partir da noite, a gente passa a ter esta resistência insulínica. E aí o que acontece? Essa glicose que já foi ingerida, sobrando aí no nosso corpo. Uma coisa que a gente precisa pensar: nada fica sobrando no corpo. O nosso corpo não trabalha com sobras. Essa glicose, esse excesso de açúcar no sangue não vai ficar lá passeando na nossa circulação para sempre.
ela vai arranjar algum lugar para ir. E este lugar é depósito em gordura, energia. O corpo vai sim armazenar este excesso de açúcar, de glicose em forma de gordura. O nosso corpo, ele foi treinado, ou ele é mais disposto a armazenar energia. E a energia é armazenada em forma de gordura. Então, por isso que a gente precisa treinar o nosso corpo e adaptar a nossa rotina a jantar cedo, para não ativar cortisol, para não ter esse excesso de açúcar aí, glicose circulando no nosso corpo. A gente também precisa jantar mais cedo para não aumentar essa temperatura corporal. Isso tudo vai atrapalhar demais o sono. Ao invés daí de a gente estar dormindo bem, tranquilamente, e o corpo todo trabalhando com reparo, o intestino dormindo e se reparando, as células e a mucosa do intestino se reparando, a gente não consegue também dar apoio para fígado, que é durante o sono, o período que ele mais trabalha para todas as suas tarefas aí fisiológicas e metabólicas do nosso corpo, como por exemplo o processo detox. Então, quanto mais tarde a gente janta, mais estresse a gente está gerando no nosso corpo para trabalhar com aquilo que ele não está preparado. E a gente sabe aqui que tudo que a gente provoca no nosso corpo a fazer ao que ele não está preparado para aquele momento do dia, a gente acaba cronicamente inflamando, né? E é claro que, vez ou outra, as exceções, igual as festas de final de ano, um aniversário, uma confraternização, não haverá tanto impacto, mas vocês podem perceber que jantando mais tarde, a noite de sono já não vai ser tão restauradora como deveria ser. Você já vai acordar com mais preguiça, com mais vontade de ficar na cama, com aquela sensação de que o sono não foi restaurador, pode ser que acorde até um pouquinho mais inchada, porque não deu conta do fígado fazer o trabalho que ele precisa durante a noite. Né? O problema, então, não são as exceções, os casos pontuais. É quando a gente faz isso todos os dias, cronicamente. E essa mudança de hábito, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil a gente, pela correria do nosso dia a dia, comer mais cedo, mas vira hábito. Quando a gente faz isso rotineiramente e a gente percebe a diferença que isso faz na nossa saúde, a gente começa a se policiar. E entendendo tudo isso que eu falei, os estragos ou os gatilhos que a gente dá para o nosso corpo não funcionar direito, vai caindo aqui na nossa consciência e a gente pensa, poxa, né? Se eu comer mais, eu posso comer mais cedo. Se eu comer mais tarde, isso vai me trazer prejuízo. Isso vai me trazer uma consequência que a gente está nesse processo de desinflamação e vai atrapalhar. Outra coisa importante, como eu disse, a gente está mais preparado, o nosso corpo está mais preparado a fazer digestão, a transformar tudo aquilo que a gente come em nutrientes para o nosso corpo lá de manhã e no almoço. Então, à noite, a gente precisa jantar até às 19 horas é o ideal. Não ultrapassar isso, mas a gente precisa também ficar um pouquinho atento, né? Se eu jantar muito cedo, não estou acostumada com isso ainda, será que 9 horas, 10 horas eu vou sentir fome e isso psicologicamente vai atrapalhar o meu sono? Então a gente vai gradativamente se adaptando a este horário, né? Se
sou acostumada a jantar todos os dias 9 horas da noite, e eu passar isso para as 7 e vai me prejudicar, então a gente vai baixando para 8h30, para 8 horas, para 7h30, até chegar às 19 horas. É sempre um processo, é um passinho em cima do outro. Nada que é radical é sustentável. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai insistir em continuar numa zona de conforto. Ele vai insistir em continuar naquilo que para ele é seguro, porque foi treinado há muito tempo a fazer daquele jeito. Então a gente sempre precisa estar brigando aí com o nosso cérebro para ele retomar aquilo que é sadio, aquilo que é hábito saudável, até que esta rotina e esse passinho em cima do outro se torne hábito. Virando hábito, aí não tem volta. Aí ele mesmo vai fazer uma cobrança pra gente, ó, isso não é saudável, ó, você pode comer um pouquinho mais cedo. E aí a gente vai tornando isso mais fácil e prazeroso. Bem, retomando aqui, lá de manhã e na hora do almoço, a gente está mais preparado para fazer a digestão, e é lá que a gente precisa ter, principalmente no almoço, a nossa maior porção de comida consumida no dia, justamente por tudo isso que eu falei. No jantar, a gente precisa, além de comer aí até as 19 horas, essa porção de comida, e aí vocês façam um cálculo aí, de acordo com o que vocês estão acostumados a comer, precisa ser 30% menor aproximadamente, né? Comendo aí 70% do que você comeu lá no almoço e até as 19 horas, eu posso garantir para vocês que vocês vão se sentir muito melhor, ter um sono mais reparador e, sim, conquistar o emagrecimento, que é a consequência dessa inflamação crônica que a gente tem aí por muito tempo construída. Outra coisa que é bem importante, saber a proporção desse prato. Então, metade desse prato, ele precisa ser rico em vegetais. E à noite, principalmente, por tudo que eu já falei, precisa ser uma comidinha de fácil digestão. Então, metade desse prato de vegetais, de verduras, de legumes, cozidinhos, preferencialmente. O nosso sistema digestivo, ele é morninho. À noite, por causa dessa fragilidade que a gente tem aí em conseguir fazer uma digestão legal, facilitar o processo digestivo vai ser muito mais fácil para o corpo, né? E trazer mais resultado. Então, se puder comer aí tudo muito cozidinho e morninho, melhor. Na outra metade, vai dividir em dois também, vai sobrar um quarto de uma proteína que seja de fácil digestão também. Nada de proteína muito gorda, né? Então a gente vai optar aí por um peito de frango, que é uma proteína de um valor muito forte, muito bom, com pouca gordura e que o corpo faz uma digestão com mais facilidade. Um peixe, que pode ser talvez uma tilápia grelhadinha, também o corpo ele faz a digestão mais facilmente. Uma carne magra, e eu costumo sempre comer aqui patinho moído, né? Sendo moído também vai facilitar lá o processo de mastigação, que é fundamental para a gente ter uma boa digestão e chegar lá no intestino já mais digerido, digamos assim, facilitando o nosso intestino e o nosso estômago a fazer essa digestão. E o outro quarto do prato
um carboidrato aí que traga uma facilidade também, que não tenha um alto índice glicêmico, tentar à noite não comer nada de carboidrato refinado, né? Como massas, como pão, porque isso sim vai estimular nosso pâncreas a produzir mais insulina, porque o corpo está entendendo que está chegando bastante glicose para levar lá para dentro das células, mas lembra que à noite a gente já tem um pouco mais de resistência insulínica e esse açúcar vai ficar liberado na nossa corrente sanguínea e vai ser armazenado em forma de gordura. Outro motivo aí então pelo qual a gente precisa sim jantar o mais cedo que a gente conseguir. É às 19 horas? Não necessariamente. Pode comer mais cedo ainda? Pode, e quanto mais cedo, melhor. Mas aí precisa só ficar atento se de fato não vai sentir uma fome que vai levar a uma dificuldade no sono depois. Mas sim, pode. Hoje a minha última refeição, por exemplo, foi às 17. E aí eu só vou voltar a comer amanhã na hora do café da manhã, né? É sempre importante também a gente ficar aí pelo menos 12 horas sem nenhum tipo de alimentação para esse jejum fisiológico em que o corpo precisa desse período para fazer todo o reparo celular que o nosso corpo precisa para desinflamar. Então, fazer 12 horas, ficar todos os dias 12 horas, pelo menos, sem comer, é bastante importante. Mas sim, eu posso terminar minha alimentação, inclusive alguns protocolos de jejum, e logo eu vou disponibilizar lá no Descomplique. Tem em que a gente faz a última alimentação às 15, 16 horas, com controle aí de calorias. E isso faz uma diferença muito grande, porque ativa o nosso metabolismo, faz o nosso corpo não se acostumar àquilo que ele na zona de conforto, onde ele se sente confortável. A gente faz aí alguns choques metabólicos para que ele possa sempre estar ativo e não se acostume naquela zona de platô. E aí, pegando esse gancho desse tema da live de hoje, do porquê jantar cedo, a gente começa a entender, aplicando a nutrição funcional no nosso corpo e a entender que não basta contar calorias, por exemplo, para emagrecer. Eu sei que grande parte das pessoas querem emagrecer e contam calorias, apenas isso. Quando a gente apenas conta calorias, vamos entender que uma pessoa precisa aí de 1.500 calorias por dia para poder emagrecer um percentual do peso que ela tem aí, que ela carrega há bastante tempo. Poderia sim, né, se pensasse somente isso e não conseguisse entender todo esse processo fisiológico que acontece no nosso corpo, poderia sim concentrar essas 1.500 calorias à noite. Tudo bem, você trabalha o dia inteiro, tá corrido, não vai conseguir comer, você precisa ter um déficit calórico, que é de 1.500 calorias, e vai comer tudo isso na hora do jantar. Não é assim que funciona. No primeiro momento até pode ser que dê resultado, mas não será sustentável. Por quê? Porque isso vai gerar inflamação no corpo, isso vai fazer o nosso corpo se acostumar a um padrão que ele não quer, gerando inflamação e não trazendo resultado. Então, quando a gente alia o conhecimento do nosso corpo, o que é que inflama, o que não inflama, uma alimentação
baseado em comida de verdade, que se digira bem e tendo hábitos saudáveis, rotineiros, a gente consegue resultado mais rápido e de forma mais sustentada, tá? E é isso que eu vou falar com vocês todos os domingos nas nossas lives com temas diferentes, para que a gente possa sim começar a entender melhor ao que o nosso corpo está preparado e a entender individualmente, né? Cada um se conhecer, um autoconhecimento, porque não é uma regra fácil e não é uma regra comum e normal para todo mundo, porque senão todo mundo estaria com a saúde 100%, não teria problema de sono, não teria problema de obesidade, não teria problemas com doenças autoimunes, porque seguiria aí um protocolo, uma receita pronta para todo mundo, e não é assim que funciona. A gente precisa ter conhecimento e saber o que é bom e o que vai ter efeito para mim, para o outro. Então, não tem como seguir uma receita universal, porque se fosse assim, repito, tudo estaria resolvido. Mas algumas coisas sim são fisiológicas e a gente precisa facilitar as coisas para o nosso corpo. Posso garantir para vocês que, começando o dia, como eu sempre falo aqui com a rotina matinal, e jantando mais cedo, vocês já vão perceber diferenças importantíssimas no corpo de vocês. Um intestino que vai funcionar melhor, evacuando todos os dias, um fígado sem sobrecarga e conseguindo fazer o trabalho dele, principalmente durante a noite, vai começar a conseguir perceber uma liberação hídrica sem retenção, menos inchaço, fazendo somente isso por enquanto, acordando com a rotina matinal e jantando mais cedo, nessa proporção que eu disse do prato, com comidinhas cozidinhas e mais fáceis de digerir. Tenho certeza absoluta. E aí, todos os domingos a gente vai falando mais coisas para que vocês possam incluir todos os dias aí até virar hábito. E aí a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez, vai dificultando e que na realidade vocês não vão perceber dificuldade, né? Isso o corpo vai pedindo mais. Assim como eu sempre falo, né? Um corpo desinflamado pede para treinar, por exemplo, ele vai pedir mais hábitos saudáveis para se sentir cada vez melhor. E esse é o meu propósito, principalmente a partir deste ano aqui com vocês, com estas lives todos os domingos às 19h35. Tenho três recados na realidade. Primeiro, relembrar qual era o nosso desafio para esta semana que passou. Então, nesta semana que passou, de acordo com a live anterior, o nosso desafio era acordar cedo, todos os dias, escancarar a janela do quarto e se expor à luz do dia. Se tiver sol, melhor ainda, né? Não olhar para o sol, mas olhar para o céu. Fazer com que a luz do dia entre na nossa retina e a retina encaminha um comando lá para o cérebro dizendo: é dia, tá na hora de acordar, e comece a produzir o cortisol, que é um hormônio extremamente importante para a desinflamação do corpo, de forma equilibrada, bem alto lá de manhã e mais baixo à noite. Então essa era a nossa atividade
da semana que passou. O desafio e a nossa atividade para essa semana que entra agora é jantar cedo. Jantar até às 19 horas. Vamos tentar nos programar para isso. Vamos tentar fazer e planejar a nossa semana para que essa atividade que é fundamental possa acontecer. Repito, se você costuma jantar 10, 9 horas, 8 horas, vai baixando essa escadinha até conseguir chegar às 19. Se programa, talvez deixa um pré-preparo do jantar já à noite, guardado na geladeira, para facilitar quando chegar, apenas esquentar. Eu costumo preparar a minha semana sempre no fim de semana, então eu já deixo algumas coisas cozidas, guardo na geladeira, por 5 dias guardado na geladeira não tem problema nenhum. Então deixar lá legumes, verduras, cozidinhos, não tem problema. Já deixo, por exemplo, quando eu vou comer couve, já deixo a couve cortadinha, já deixo o meu caldo de ossos, sempre pronto para a semana toda. Então, quando a gente se programa e faz esses armazenamentos e entende que, como na live de hoje, jantar até às 19 horas vai fazer diferença na saúde, a gente se motiva e se programa. Então, primeiro recadinho desafio para essa semana, jantar até às 19 horas. Tenta sempre organizar esse prato nessa proporção e lembra lá dos 30% a menos do que você almoçou durante o dia. Isso vai fazer diferença. Outro recado que eu queria dar é que amanhã eu começo o protocolo de desinflamação, de acordo com o que tem lá no Descomplique. Todo passo a passo descrito lá no Descomplique, que todas as aulas que eu disponibilizo na plataforma. Então, amanhã começa esse protocolo. O protocolo ele tem aí de 4 a 5 semanas, com passo a passo, um degrauzinho de cada vez, para que quando chegue no final dessas 5 semanas, isso já tenha virado hábito, como eu disse. E virando hábito, o corpo não vai sentir que isso é uma obrigação, Quando vira o hábito, é um novo estilo de vida que você está levando para ter saúde e, é claro, que lidar bem com exceções que possam vir a ter e que terão, como confraternizações, como festas, e ter um corpo aí preparado para estas exceções. Então, amanhã eu vou compartilhar lá no canal do WhatsApp, que tá lá nos meus stories, postei hoje, então entra lá, entra no canal do WhatsApp, que a partir de amanhã eu vou compartilhar lá com vocês qual é a minha rotina, principalmente para quem está começando esse processo de desinflamação, como é que eu faço a minha rotina matinal, o que eu consumo, o que eu como, quais chás eu tomo, lembrando que os chás são fundamentais aí para esse processo. Qual é o preparo dessas comidas, o que nesta semana a gente vai comer, faseado aí nos 2 primeiros dias e depois nos outros 5 dias. Depois a gente começa o processo de desinflamação e o que é que se come, como é que se prepara, o que a gente evita. Então eu vou compartilhar essa rotina lá, mas para quem já está no Descomplique, tem o passo a passo, de cabo a rabo, tudo muito bem explicadinho lá no módulo Protocolo Detox A, B e C. Lá tem os cardápios, tem as receitas, tem os e-books, tem os suplementos.
Então a gente começa amanhã. Para quem já está no Descomplique, olha lá na plataforma todo este passo a passo, que é isso que eu vou fazer e compartilhar aí essa rotina no canal que está lá nos stories. Hoje à noite acaba as vagas para quem ainda quiser entrar no Descomplique. Então hoje até as 23h59 estará aberto, depois disso estará encerrado para que a gente possa aí seguir com esse protocolo juntinho, fazendo passo a passo, bem certinho e se motivando em equipe para que as coisas aconteçam. Então, o link está lá na minha bio, clica lá, vem para essa turma, porque além de tudo isso que eu disse aqui, tem aulas de desinflamação. As próximas aulas que eu vou disponibilizar são aulas para a gente conseguir entender o que é que a gente consome. São os macronutrientes, as proteínas e todos os tipos de proteínas, as gorduras, os carboidratos. Também já estou preparando para disponibilizar lá o módulo de jejum intermitente, para conseguir fazer o jejum do jeito certo e trazer todos os benefícios do jejum intermitente como uma estratégia de desinflamação do corpo. Então já está programado aí para liberar todas estas aulas. Todos os meses tem módulos novos sendo liberados na plataforma. E todos os meses a gente se encontra ao vivo na plataforma Zoom, para que eu possa tirar a dúvida de cada uma de vocês individualmente, né? De todos os conteúdos que tem lá dentro, do protocolo de desinflamação, de suplementos, de exames, de sinais e sintomas, direcionando para que a gente possa chegar final de 2016 desinflamadas. E o terceiro recado é que o site da Detox está com 50% de desconto em todos os produtos nesse mês de janeiro, para dar o pontapé inicial aí no ano da desinflamação. Então lá no link da minha bio também tem a loja Detox. Lá vocês vão encontrar todos os mix de shots matinais que eu uso todos os dias. São 6 mix. Um tá em falta, que é o Desinflame, mas que a gente tem a previsão de chegar aí até o final desse mês. Mas tem os shots matinais, pré-treino, foco, energia, imunidade, agora me fugiu o outro, todos com base de cúrcuma e gengibre, e cada um deles com outra especiaria específica para cada um dos desejos, né? É um saquinho individual em que se toma todos os dias de manhã com vinagre de maçã ou com um limãozinho espremido mais água morna. Seguido aí dos blends de chá. São 9 blends de chá que eu mesma fiz aí toda a formulação específica para cada horário do dia e para que tudo isso unido traga desinflamação do corpo. Então são blends com 40 gramas que rende aí até 20 xícaras de chá cada um dos blends. Tem blend detox, tem blend digestivo, tem blends para o sono, tem blends para energia, TPM e blend para questão hormonal. Então entra lá no site, 50% de desconto e vai utilizar o meu cupom MARCOM50. E aí a gente, todos os domingos, vai conversar aqui ao vivo às 19h35, cada um dos domingos com um tema diferente, para que este conhecimento possa trazer a liberdade e sabedoria nas escolhas, para que a gente consiga sim ter saúde plena. O grupo do
é o canal do WhatsApp, na realidade. Eu disponibilizei o link lá nos meus stories hoje. Então eu falei sobre ele lá, é só clicar no link que já vai cair direto lá no canal. Já tem algumas informações bastante legais lá. E a partir de amanhã daí eu vou compartilhando com vocês toda essa rotina dessa semana, que é a semana pontapé de desinflamação do corpo. Para quem já está no Descomplique, já consegue ver todas as aulas lá, esmiuçadinho, item por item, de como é que se faz e o que vai comer também, com as receitas, no e-book de receitas e nos vídeos com as receitas que eu faço e que eu utilizo aqui no meu dia a dia. No mais, minha gente, é isso. Espero que sim, vocês consigam ir colocando estes hábitos todos os dias. E esta semana, não esqueçam, vamos tentar de todas as formas nos programar para jantar mais cedo. Isso faz sim toda a diferença. Que vocês tenham uma ótima noite de sono. Agora já é hora de terminar o chá relaxante. Um chá relaxante à noite faz total diferença para a qualidade do nosso sono. Hoje, como é domingo, talvez a gente tenha comido um pouquinho a mais. Aqui no meu chá tem, ó, não sei se conseguem ver, um pau de canela aqui dentro, e o chá é de camomila, me trazendo aí tranquilidade, paz, serenidade que a gente precisa todas as noites. Que vocês tenham sim uma ótima noite e uma semana abençoada. Até domingo que vem.